Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Mais uma vez. Então hoje, né, língua portuguesa, vamos trabalhar com o caderno extra. Cuidado para vocês não pegarem o material errado, tá certo? Vamos fazer hoje a segunda lição desse material, que está nas páginas 5 e 6. Então já abre aí o material. Cuidado para não pegar errado, ó, caderno extra, tá bom? E vamos lá. O texto de hoje é um poema. Só de olhar como ele é estruturado, a gente já percebe que é um texto diferente do texto em prosa, que é o que a gente costuma ler, né? O poema, ele não é organizado em parágrafo, ele é organizado em versos. O que é verso? É cada linha do poema. Cada linha aqui é um verso. E o conjunto desses versos formam as estrofes, tá certo? Então, aqui nós temos um conjunto de versos, vamos formar aqui uma estrofe. Temos outro conjunto aqui, então aqui nós temos outra estrofe, tá certo? Então, cada linha do poema é chamado de versos. Cada conjunto de versos é chamado de estrofe, certo? Então, vamos lá para a leitura. A grande zanga. O homem acordou zangado, o cachorro latiu bem alto e ele, muito irritado, atirou seu sapato. O cachorro ficou espantado, deu um ganido bem fino, cai, 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 e saiu correndo dali. Ficou deitado no quintal, curtindo a sua raiva, dizendo assim bem baixo, nunca fui tão maltratado. Até que apareceu um gato, o lindo bichano Mimi, cantou miando bem alto, uma canção da Rita Lee. O cachorro acordou zangado e, com toda a raiva guardada, atirou no gato o sapato que estava por ali. O gato ficou espantado, deu um miado bem fino, miau, 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 e saiu correndo dali. Ficou trepado numa árvore, curtindo a sua raiva, dizendo assim bem baixo, nunca fui tão maltratado. Até que apareceu um rato, fazendo seu eterno cri-cri, e pulando de galho em galho, sem querer tropeçou no gato. O gato acordou zangado, e com toda a sua raiva guardada, deu 7 pulos, catou o sapato e atirou bem em cima do rato. E assim termina essa história. Só estou contando o que ouvi, por isso ponho um ponto final e escrevo a palavra fim. Então, a gente percebe com a leitura desse texto que é mesmo uma grande zanga, né? Todo mundo ficou nervoso, todo mundo ficou zangado, né? Primeiro começou aqui, né, com o homem que atirou o sapato no coitado do cachorro, né? E por aí a história foi se fazendo, tá bom? Então, vamos lá. As questões são todas de marcar, tá bom? Então, vocês terão que ler a questão, né? Ler o enunciado e marcar um X na resposta correta. A palavra ele, lá no verso 3, já sabem contar os versos, então só é olhar lá qual é o verso 3, vai ter a palavra ele. Essa palavra ele está se referindo a cachorro, gato, homem ou rato. Aí você tem que ler, né, pessoal? Tem que ler para marcar correto. 2. No trecho que estava por ali, está lá no verso 20. Esse ali, ele dá a ideia de quê? De dúvida, de lugar, de modo, de tempo. 3. Como os animais expressavam sua raiva, atirando o sapato nos outros, ficando num canto curtindo a zanga, latindo e miando pelos lados ou se espantando com tudo por perto. 4. Em deu 7 pulos, catou o sapato. Essa palavra catou está lá no verso 35. A palavra destacada tem o sentido de, esse catou tem o sentido de pegar, encontrar, escolher ou tropeçar. Aí você marca o X. A maturidade da montanha é outro texto, bem diferente do primeiro. Dia 29 de maio de 1953, 11h30 da manhã, o neozelandês Edmund Hillary e a Sherpa Tenzing Norgay pisou o topo do Everest, a 8.850 metros de altitude. Passam apenas 15 minutos lá e entram para a história do alpinismo. Foram 32 anos de tentativa até a conquista da montanha. A primeira expedição registrada ao Everest foi de militares britânicos em 1921. Utilizava-se a rota norte da montanha, cuja entrada fica no Tibete. Em 1950, a China fechou o país e começaram as explorações pelo sudeste, saindo do Nepal.
O sonho ficou mais próximo em 1952, quando Tenzing Norgay integrou uma expedição suíça que demarcou a rota sudeste e chegou a 151 metros do topo. Foi essa rota que guiou Hillary e o mesmo Norgay à glória no ano seguinte. Então aqui, né, é um texto que conta sobre a escalação do Monte Everest, né, que é um dos picos, um dos pontos mais altos que nós temos. Então fala aqui da escalação dessa montanha, né, desse monte. Então, número 5. No trecho, o sonho ficou mais próximo em 1952, quando? Está lá na linha 8 do texto. Então, esse quando aqui expressa a ideia de dúvida, de lugar, de modo ou de tempo. Prestem atenção para não fazer errado. Então, pessoal, só é isso. A atividade hoje é bem rapidinha, né? Porém, tem que ler para não fazer errado. Leia os textos com bastante atenção e marque um X nas respostas corretas, tá bom? Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.